Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje a palestra está a cargo do José Borges, com o tema Estranha Moral. Mas antes disso, nós vamos fazer uma leitura de uma página do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 83, Examinai. 82 está marcada. Então, é a lição 82, sem desfalecimentos. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Há pessoas de singulares disposições em matérias de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. São crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem às questões de dia a dia, de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Então, Emmanuel nos convida, no Evangelho de Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, a gente não cansar de fazer o serviço do bem. Por mais dificuldade que tenha, por mais montanha que temos, somos convidados a prosseguir, porque é justamente nas dificuldades, nas limitações, é que a gente tem o exercício desse autoaprimoramento, A dor é a escola da alma, Então, os problemas, elas circunscrevem as questões do dia a dia, como diz aqui, E é justamente as montanhas que são um convite para que a gente possa fortalecer através da fé, através desse remédio da fé, da bússola que é a fé, para que a gente possa caminhar sem desmorecer, sem desanimar. Desânimo é falta de alma. Então, que a gente possa, através desse convite de Paulo, não perder a oportunidade por desânimo, não perder a oportunidade, através das dificuldades, a gente se distanciar. É justamente fazer o contrário. Procurar nesse remédio o fortalecimento, a continuação. Então, nós vamos prosseguir então com a nossa prece de início, levando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao amigo Mestre Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, nessa manhã, refletindo, aprendendo um pouco mais dessa tua boa nova, que os espíritos amigos que guiam o nosso expositor de hoje possam auxiliar no desenvolvimento do seu trabalho e que possamos, através dos conteúdos apresentados, aprimorar cada vez mais e praticar no seio da sociedade, da família e conosco. Possamos também vibrar para todas aquelas almas afins, espíritos amigos,
que estão passando por tormentos, por dificuldades e limitações. Que essas vibrações possam servir de consolo para que eles possam prosseguir rumo aos seus objetivos. Ampare o nosso país, ampare a nossa humanidade e que possamos, através dessa implantação da regeneração do planeta, contribuir com uma reflexão da doutrina espírita da Boa Nova, espalhando o bem para todos. Que o Senhor nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, está aqui comigo o José Borges. Ele vai falar com a gente, então, sobre o estranho moral. Bom dia, José Borges, bem-vindo. Bom dia. Muita paz para os corações aí da AEDAC, dos amigos, dos companheiros, que de uma amizade que já vai por mais de 50 anos. E ainda tem gente aí, daquele tempo. Tem algumas pessoas aí daquele tempo ainda. Um abraço a todos. E nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 23 do Livro dos Espíritos, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o capítulo 23 do Evangelho? É uma seleção de assuntos, de ensinamentos que Jesus deixou e que Kardec fez a junção deles e colocou em um capítulo separado, chamou de estranhas morais, porque são morais realmente estranhas, quando se ouve, quando se vê os ensinamentos de forma solta. Dentro desse capítulo, nós temos obrigatoriamente, para poder estudá-lo, nós temos obrigatoriamente que fazer uma contextualização. Por quê? Porque são palavras que Jesus usou e que essas palavras usadas no contexto devem ter trazido dificuldade no início, desde que o discurso foi dito, e depois, a posteriori, elas continuaram sendo ensinamentos estranhos. Então, nós encontramos uma escritora uma articulista chamada Leda Maria Flaboreia, e ela fez um artigo sobre esse capítulo, muito bonito. E nós tiramos um trecho desse artigo para que nós possamos contextualizar, iniciar contextualizando a questão das palavras usadas por Jesus. E ela diz assim, o artigo dela é mais uma questão de mostrar por que Jesus deixou essas morais, esses ensinamentos que soam estranhos pela falta do conhecimento. E ela diz assim: voltemos um pouco no tempo que antecedia a vinda de Jesus. Os conceitos éticos ainda não definidos, não estruturados, cresciam num contexto perverso. Predominância do direito da força sobre a força do direito, escravidão política, social, econômica, de credo e de raça, a família submetida ao patriarcado
soberano e às vezes cruel, os interesses girando em torno da posse, fosse de bens materiais ou de pessoas, e, por outro lado, na religião ocorriam transformações acentuadas. O paganismo entrava em decadência. O sacrifício humano para aplacar a fúria divina era substituído em Israel pelo sacrifício de animais, transformados em valiosos recursos para a absolvição dos pecados e oferenda da gratidão a Deus. O discernimento e a valorização da criatura já se iniciavam, passando a criatura a ser vista como imagem e semelhança de Deus. Esse processo, que ainda continua em nossos dias, teria que superar todos os impulsos agressivos que constituem a natureza humana, vítima pela herança animal resultante do processo evolutivo, como ser biológico, social, psicológico, ao qual ainda estamos submetidos. É nesse momento em que os primeiros sinais da aquisição da consciência individual e coletiva aparecem, que chega Jesus para auxiliar e facilitar a transição da barbárie para a civilização. Para enfrentar a sombra coletiva em que aquela sociedade estava mergulhada e também romper com as raízes que ainda prendiam o homem aos sentimentos mais agressivos, Jesus precisou trazer uma doutrina de compreensão e bondade, ternura e compaixão que não podia ser comparada a qualquer atitude de agressividade interna ou externa, fosse ostensiva ou disfarçada. Era preciso usar de energia e valor moral para enfrentar os desafios que surgiam com a intenção de impedir a marcha para a evolução espiritual que ele trazia. E ele não cedeu em nenhuma das diretrizes que traçou para o cumprimento de sua tarefa. Romper com as estruturas do passado, onde deveria haver supremacia da humildade sobre o orgulho, supremacia do altruísmo sobre o egoísmo, supremacia da compreensão e da bondade sobre a intolerância. Essa era, no mínimo, uma nova e estranha moral, por ser diferente de tudo o que existia e por contrariar todas as convicções prevalecentes. Por que nós lemos esse texto comprido? Porque, na realidade, hoje, em 1857, em 1864, data do Evangelho, Kardec considerou como moral estranha essas 4 que ele colocou no capítulo. Mas, na realidade, todo o ensinamento do Cristo, no contexto em que ele viveu, era todo ele uma moral estranha. Ela se interpunha, vamos dizer assim, num movimento de paz e de tranquilidade, ela se interpunha simplesmente a todo o edifício montado principalmente no sentido da religião. E iria enfrentar todos, por muitos séculos. Por quê? Porque uma das funções principais dos ensinos de Jesus
era fazer o homem caminhar da barbárie para a civilização. Quando nós falamos disso, quando nós lemos sobre isso, quando nós falamos disso, nós começamos a pensar, gente, nós, por milênios, não tivemos a menor possibilidade de compreender essas coisas. Não tivemos a menor possibilidade de ajudar o Cristo nessa caminhada da barbárie para a civilização e da civilização para a regeneração. Nós estamos ainda hoje despreparados para entrar no processo de regeneração. De fato, parte dos habitantes da Terra, parte dos processos todos da Terra, educacional, industrial, tecnológico e etc., parte disso tudo, nós já vemos o despontar do futuro regenerado. Mas ainda é tudo o primeiro degrau. Nós estamos no primeiro degrau da regeneração. Basta dizer que poucos são aqueles que hoje renascem no planeta com condição absoluta ou relativa, porém um pouco mais desenvolvida, de se dominar. A grande massa ainda está nascendo sob domínio total do egoísmo e do orgulho, com todas as suas manifestações. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Depois da leitura dessa contextualização do processo e de onde ela mostra que, na realidade, não eram essas 4 morais que eram estranhas, era toda a moral cristã. E em determinados pontos, continua. Dentro do próprio processo religioso do planeta, continua. Dentro das instituições cristãs, Jesus continua totalmente desconhecido. Dentro do nosso movimento espírita, Kardec continua totalmente desconhecido. O que nós vemos é grupos de pró-Kardec e que, na realidade, são apenas movimentos. Mas que a maior parte não tem noção. Por quê? Porque aquilo que Kardec deixou é grande demais para a cultura humana ainda abarcar. Então, uns acham isso, aquilo e aquilo outro, com relação a Kardec. Mas falta aquilo e aquele outro. Outros já olham outro ângulo. E para ele, tudo sobre Kardec está naquele ângulo. Só que o mínimo que nós temos em um ângulo é o círculo, que abrange todo o processo. Na maioria, nós temos ângulos. Nós temos o todo dividido em ângulos. E aí eu fico defendendo as minhas ideias, enquanto outros defendem as suas ideias, enquanto outros defendem as suas ideias, e assim nós vamos fazendo nós temos essa grande dificuldade de conviver com esse
oceano, esse manancial, que, a meu ver, até hoje, só Kardec teve capacidade de abarcar. Mesmo assim, sob orientação e auxílio dos espíritos do Grupo da Verdade. Mas ele conseguiu abarcar, conseguiu ver todo o processo, o que é impossível para nós ainda. Aí, do que nós vamos lembrar? Nós vamos lembrar de um livrinho que foi psicografado por Chico e Valdo Vieira, onde as páginas pares foram escritas por Emmanuel através de Chico e as páginas ímpares por André Luiz através de Valdo Vieira. Esse livro tem o título Opinião Espírita. A lição número 2 desse livro, Emmanuel intitulou O Mestre e o Apóstolo. É uma mensagem bastante grande, que nós não vamos ler, mas na abertura do texto, o Emmanuel diz assim: luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. No final do livro, encerrando a página, no final da página, encerrando a página, ele diz assim: Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta. Kardec, a chave. Ou seja, o que Emmanuel está dizendo? Porque ele vai dizendo durante a lição toda que Jesus isso, Kardec aquilo. Kardec sempre se conjugando com Jesus. Nessas estranhas morais, o que nós pensamos fazer? Nós pensamos refletir, conhecendo os versículos de Mateus e de Lucas, porque nessas estranhas morais só participa Lucas e Mateus, conhecendo os versículos, refletir sobre qual foi o pensamento de Kardec a respeito daquilo que está escrito. Apenas uma meditação. Primeiro, porque o capítulo é grande, porque o capítulo teria muita coisa a ser dita e o tempo é curto. Então, o que nós vamos? Nós vamos refletir. E, a princípio, Lucas, no capítulo 14, nos versículos 25, 26, 27 e 33, ele diz assim:
Como nas suas pegadas continuasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo sua própria casa, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E aí vem o Mateus, no seu capítulo 10, no versículo 37, nessa mesma área, nessa mesma linha, e diz assim: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então, nós temos dois assuntos importantes nesses dois versículos com relação a odiar os pais. Por quê? Primeira questão do odiar. Mas vamos entender primeiro o que Kardec pensa a respeito desses dois versículos. Porque ele separou os dois versículos e embaixo ele fez o seu comentário. O que ele pensa? Claro que não está aqui o pensamento todo dele, porque o texto é grande e nós não teríamos como ficar lendo textos muito grandes. Ficaria muito maçante. E já é maçante só a voz, você imagina ficar lendo aqui num ritmo desacelerado. Então, no trecho que nós aproveitamos, que nós pensamos, ele diz assim: importaria primeiro saber se Jesus pronunciou tal palavra. E, em caso afirmativo, se na língua a que ele se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal o exemplo aqui no Gênesis designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelo de camelo. Daí o haverem traduzido como o buraco da agulha, de uma agulha. Então, vamos lá a esse comentário de Kardec. Primeiro, odiar. É a nossa primeira análise. Odiar. A gente não tem uma ideia de se Kardec procurou o senhor Pesani. O senhor Pesani era um advogado de Lyon, que se tornou espírita e se tornou também muito amigo de Kardec. E em quem Kardec tinha muita confiança. Mas eu não tenho escrito se ele procurou esse Pesani para falar sobre esse termo odiar. Mas abaixo
do item que Kardec desenvolve esse assunto, ele coloca uma nota do Pesânio. Ele foi, vamos dizer assim, humilde bastante para abrir a sua obra mais sensível do processo natural de desenvolvimento do Espiritismo, para colocar uma nota dele, e não de Kardec. Então, a nota, o Pesânio dizia o seguinte: lá no termo contextualizado, e no odite em latim, que no latim era dito, era pronunciado como non odite, no grego kai ou misei, que quer dizer odiar. Porém, que não quer dizer odiar. Quer dizer amar menos. Ou seja, o que Pesânio está dizendo? Que lá, no tempo de Jesus, essa palavra, odiar, cabia dentro do texto. Por quê? Porque ele estava dizendo apenas que para ser discípulo dele, obrigatoriamente o elemento teria que ter menos amor às coisas e aos seres do que para que pudesse também amá-lo. Ele não dizia nessa época, com o termo odiar, que as pessoas teriam que amar a ele e deixar seus parentes, deixar suas coisas, deixar suas conquistas. Ele dizia que se eles não se o elemento candidato a discípulo não tivesse a capacidade de amar menos as suas coisas e os seus amores, para amá-lo também, não teria como ser discípulo, porque não iria conseguir enfrentar o peso da decisão. Iria desistir. Então, esse odiar significa amar menos, porém as pessoas colocam às vezes de forma um pouco atropelada, vamos dizer assim. Jesus não estava dizendo que as pessoas teriam que amar menos os seus parentes para poder amá-lo. Ele estava dizendo que eles deveriam ter a capacidade de amar os seus parentes, mas não de forma absoluta, porque num momento qualquer seria requisitado dele, o candidato a discípulo, de tomar decisões, de encontrar encruzilhadas. E aquele que não tivesse, como diz a linguagem de hoje, firme na fé, ou seja, amando seus amores, cuidando de suas famílias, cuidando de seus pertences, de seus animais, de sua residência, de seus parentes, mas disposto a caminhar com ele. Isso Jesus chamava de amar. E é só a gente começar a ler alguma coisa a respeito dos discípulos que nós já vamos ver. A ponto do Pedro, logo aqui na frente, o Pedro dizer, mas, mestre, nós deixamos tudo para seguir.
Isso. Na nota do Pesani, como que ele comunicou a Kardec sobre essa palavra odiar? Ele diz assim: o que o verbo odiar, o que o verbo grego misei exprime, ainda melhor o expressa o verbo hebreu, de que Jesus se há de ter servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas amar menos. Não amar igualmente, tanto quanto a um outro. No dialeto siríaco, do qual dizem Jesus usava com mais frequência, ainda melhor acentuada essa significação. Nesse sentido, o Gênesis, capítulo 30, diz: e Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, é evidente que o verdadeiro sentido aqui é menos amada. Então, não era uma ideia desconhecida. Jesus estava simplesmente passando o ensinamento com roupagem nova. Mas era um ensinamento conhecido. E a gente, às vezes, tem que ter cuidado quando fala do amar menos, do amar não tanto quanto, porque a gente coloca as coisas, às vezes, um pouco fora do alinhamento delas dentro do contexto. Jesus não queria, não era do seu interesse, que os discípulos abandonassem por amar menos aos seus amores. Jesus não estava dizendo que eles deveriam deixar seus amores por amar menos. Ele estava dizendo que eles deveriam amar menos para poder, no momento do testemunho, suportar aquilo que seria exigido deles. E isso seria necessário amá-lo de uma certa forma, não mais que os outros, mas na medida. Ou seja, como se nós estivéssemos nos dividindo. Eu preciso amar a meu filho, a minha esposa, a minha casa, as minhas conquistas, no mesmo nível em que eu amo Jesus, em que eu amo o Espiritismo. É isso que ele queria dizer. Mas Kardec continua. No próximo texto, nos itens 4, 5 e 6, nesse primeiro texto, nós falamos dos itens 1, 2 e 3, e agora nós vamos falar do 4, 5 e 6, de 4 a 6, onde Mateus, no capítulo 19, versículo 29, diz: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Bom, aí temos dois textos de Lucas. Primeiro, no capítulo 18, nos versículos 28, 29 e 30, que é exatamente quando Pedro diz a Jesus: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos. Que não receba já neste mundo muito mais
e no século vindouro a vida eterna. E no capítulo 19, no capítulo 9, nos versículos 61 e 62, ele disse-lhe uma pessoa qualquer que participava da conversa: Senhor, eu te seguirei, mas permita-me que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão à charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Pois é. Aqui nós temos algumas coisas interessantes para a gente ver. Primeiro, ele está falando de que aquele que deixasse, vamos dizer, tudo e o seguisse, receberia o cêntuplo. O que ele está dizendo aí? Como na explicação de Kardec, ele diz assim: deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Formigam no mundo os casos em que são necessários as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. Ou seja, nos primeiros itens, abandonar o odiar pai e mãe, nós estamos falando de uma palavra adaptada, de uma palavra que mudou seu sentido na atualidade. Hoje, odiar significa ódio. Significa ter ódio de alguém ou de qualquer coisa. Aqui já é diferente. Aqui ele já está falando que os discípulos, se deixassem tudo, como Pedro já havia dito, e o seguisse, já nessa vida receberia o cêntuplo, ou seja, seria o prêmio. Qual seria esse prêmio? Porque, na realidade, é um prêmio que ele está falando aqui. É o cêntuplo. Recebe muito mais. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que as leis divinas não premiam e nem punem. Então, o que ele está dizendo? Ele quer dizer, e é o que Kardec observa, ele quer dizer que, a partir do momento em que o elemento tomou a decisão pela vida espiritual, pelas promessas, na época era tratado dessa forma, esse prêmio, na realidade, é a felicidade. Então, vamos a um exemplo. Em qualquer desses versículos aqui, vamos dizer, de maneira um pouco mais grosseira, era a felicidade, que tomaria o coração do discípulo que tomasse, no momento das decisões, a sua decisão fosse pela vida espiritual. E como exemplo, nós podemos utilizar, por exemplo, quando você estuda a respeito dos discípulos, dos continuadores, dos mártires. Vários livros falando de vários mártires contam que o elemento foi preso, foi levado para o calabouço, lá ficou, quando saiu de lá já estava quase morto, dali foi levado para o circo. E aquele discípulo, ele estava entregando a vida dele por Jesus.
Ele não só tinha abandonado tudo, ele estava entregando a vida dele. E com grande satisfação, com grande júbilo no coração. E aí vinham os soldados, levavam para dentro das arenas, amarravam os postes e começavam a colocar fogo no poste. Quando o fogo encostava em algum ponto do corpo daquele elemento, ele saía do corpo. Já havia um outro panorama, já havia um outro lugar, e alguns deles, de tão especiais que eram, viam Jesus, esperando ele sair do corpo para tirar ele dali. Imagine, esse é o prêmio. Imagine qualquer um de nós que trabalhamos durante a vida, que divulgamos o Espiritismo, que divulgamos os ensinos do Cristo restaurado no Espiritismo, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas ilusões, com todas as nossas o nosso desconhecimento, nós, ao desencarnarmos, encontrar um amigo que vai dizer: vem cá, meu amigo, vamos comigo, vamos continuar trabalhando. Não é porque você deixou o corpo que você vai deixar de trabalhar pelo Cristo. É isso que você fez a vida inteira? É isso que você vai fazer. O que é isso senão uma recompensa para o coração? E era o que Jesus estava dizendo. E aí o Kardec parte para o terceiro assunto, que está também, que ele também dá o seu... Esse terceiro assunto está em Lucas, no capítulo 9, no versículos 59 e 60. Nesse versículo, diz o Lucas: disse-lhe outro, ou seja, uma outra pessoa, disse a Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas permite antes que disponha... Não, eu estou olhando errado. Disse outro: segue-me. Disse a outro, ou seja, uma outra pessoa: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa que aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Kardec diz o seguinte: esse morto, segundo Paulo, ele diz assim: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te alumiará. E então, que interessante. Kardec diz assim: que podem significar essas palavras? Deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que as circunstâncias em que foram proferidas não podiam conter censura àquele dever de piedade do filho e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mais uma vez, Jesus está exaltando a vida espiritual em comparação à vida material. Mais uma vez.
No livro Pão Nosso, Emmanuel, na lição 68, Necessário Acordar, ele diz assim, ele fala, quem são os mortos? Porque nós temos mortos vivos e vivos mortos. E, infelizmente, vejam o que ele diz aqui. Grande número de adventícios, ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere ao dormitando. O coração não adere dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. Então, o que Jesus estava dizendo àquele jovem? Quando ele diz, deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai e divulga o reino de Deus. Então, é um símbolo, é uma simbologia. Por quê? Porque naquele momento ali, Jesus tinha percebido. Aquela pessoa que falou, deixa eu ir enterrar meu pai, na realidade, o sentimento dele não estava dizendo a verdade. Ele estava buscando uma fuga. Se funcionou como um impacto, a gente não sabe, mas a verdade é que Jesus quis impactar. Por quê? Aquele jovem, ele ia enterrar os pais e não voltaria mais. Jesus sabia disso. Ele não estava preparado. Ele era o pai estava morto e ele estava dormindo. Não tinha despertado. Tinha assistido às prédicas de Jesus, tinha estudado junto com os discípulos de Jesus, mas não tinha se despertado para as mensagens dos ensinamentos do Cristo. E, por fim, encerrando, Kardec entra na questão da paz, da espada, que Jesus não veio trazer. Ora, aqui nós não vamos nem entrar em análise mais profunda, porque o tempo não permite. Mas nós já temos só 5 minutos para encerrar nosso estudo de hoje. Então, mas observemos. Basta observar. Como Kardec diz aqui, quando Jesus declara, não creais que eu tenha vindo trazer paz, e sim, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, e sim a divisão. Seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender.
É muito interessante isso, porque como a doutrina de Jesus causou profundos impactos, ela veio num ambiente de muita paz, porque ela era transmitida pelo príncipe da paz. Ela veio numa, vamos dizer assim, numa forma humilde de se apresentar. Mas ela era, na realidade, como a nossa articulista falou, ela era um elemento demolidor. E os espíritos, encarnados principalmente, que cuidavam do processo religioso naquele momento, principalmente ali, no ambiente que Jesus viveu, eles conseguiram perceber o que aquela doutrina estava trazendo. As profundas modificações, mudanças que ela iria provocar. Era como uma máquina que chega demolindo tudo. Só que a máquina chega com violência. A guerra chega com violência. Ela não. Ela chegaria em paz. Mas chegaria demolindo do mesmo jeito. E os sacerdotes, os doutores da lei e etc., perceberam isso. Nos ensinos, pressentiam isso. E se armaram contra aquela doutrina que só falava de amor, mas que trazia no seu seio argumentos demolidores. E se ele foi crucificado por causa da doutrina, por causa dos ensinamentos, imagine o que seria, o que iria ocorrer com aqueles que viriam depois. Os discípulos, os continuadores, o que iria ocorrer? E, num primeiro momento, os judeus conseguiram se articularem e passarem para o Império Romano o ódio que eles tinham de Jesus e de sua doutrina. E o Império Romano, sem saber nem porquê, sem a menor justificativa, entra no processo e vai produzir ao longo de 3 séculos, quase 4, os mártires do cristianismo. Sem explicação, sem justificativa. Um império contra um grupo de pessoas desconhecidas. Porque era uma doutrina de amor, mas ao mesmo tempo com argumentos muito fortes. E quando Jesus disse, vim lançar fogo à terra, lançou fogo à terra. Porque já na vida, já ainda aqui encarnado, ele já provocou em muitos corações o fogo, a labareda do amor verdadeiro. E depois que ele foi, esse número de pessoas continua crescendo até hoje. Não importa que
em torno desse número de pessoas que entendeu o verdadeiro amor que Jesus queria que os seus discípulos praticassem, vivessem. Não importa que em torno deles, ainda hoje, esteja crivado de aves de rapina. Não importa. A terra está caminhando. E chegará o momento em que os mansos herdarão a terra. Sem dúvida nenhuma. Porque foi isso que Jesus prometeu. Foi isso que Jesus legou à humanidade. Nós falamos de regeneração, nós falamos de momentos de transição, nós falamos disso, falamos daquilo, mas, na realidade, lá nas bem-aventuranças está Jesus afirmando que lá na frente os mansos herdarão a terra. É quando o seu reino, que ainda não é deste mundo, passará a ser. E nós deveríamos todos, espíritas que somos, porque o espiritismo também trouxe o mesmo impacto e vem enfrentando as mesmas lutas que Jesus enfrentou. Só que em 1857 para cá já não tem mais a cruz, já não tem mais os julgamentos absurdos, a justiça já funciona melhor, as leis já são mais adaptadas, já protegem melhor as criaturas. Então, o Espiritismo, enquanto Jesus enfrentou a cruz, a crucificação, seus discípulos enfrentaram a morte, o açoite, isso e tudo mais, nós, espíritas, de 857 para cá, nós, espíritas, estamos enfrentando a mesma luta, porém ideológica. Nós temos que compreender o nosso papel e, ao mesmo para poder fazermos algo de bom para o futuro da nossa terra. Que seja o mínimo, mas que seja. Nosso tempo terminou, já até passamos um pouquinho. Agradecemos muito aos que nos assistiram, aos que nos ouviram, e que Jesus, esse mestre de puro amor, esse príncipe da paz, mais que isto, o Senhor de nossas vidas, nos abençoe e nos ilumine. Um bom dia para todos. Agradecemos muito ao José Borges. Conseguimos, finalmente, fazer uma live com o José Borges. Já estava com saudades, a Aida que estava com saudades aqui. Tem uma plateia aqui te assistindo. Também alguma turma de casa também está mandando aí bom dia para nós. A Márcia estava te acompanhando, a Dilma lá do Sheila sempre acompanhando a gente, a Rosângela, Carlão também acompanhando, Edila, Maria Vitorino também acompanhando aqui, Nirley. Então, uma turma boa aqui acompanhando o nosso querido José Borges. Mais uma vez, gratidão
pelo estudo de hoje, né? A turma que também está aqui, lembrando de que a casa ela está aberta conforme o decreto, né? Então nós temos umas limitações com cadeira distanciada, álcool gel, uso obrigatório de máscaras, todo um protocolo que a prefeitura permite estabelecer. E a gente também tem a internet a nosso favor com a exibição ao vivo do Facebook e no dia seguinte pelo YouTube disponível a palestra, né? Então, vou só despedir aqui do José Borges, rapidinho a gente retorna. Também lembrando que nós estamos fazendo uma campanha do cobertor, o inverno está bem rigoroso, então a campanha ela prossegue. Se vocês tiverem um agasalho, cobertor, edredom, pode trazer para nós que a gente vai destinar isso àquelas pessoas que estão necessitando no momento. Lembrando que a gente está recebendo aqui na casa nas quartas-feiras, 19h30, no sábado, a partir das 7 horas da manhã, e no domingo, a partir das 9 horas da manhã. Tá? Então, a gente está recebendo nesses 3 dias. Próxima palestra com o Robinson, na quarta-feira. Você é capaz de perdoar? É uma pergunta, e ele vai prosseguir aí para a gente responder essa pergunta. E no próximo domingo, Elisete que vai fazer o estudo aqui para nós. Então, vamos levar nossos pensamentos e agradecer a Deus nosso Pai pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, mais uma vez, vivenciando, refletindo os estudos das obras, o estudo da lei de amor, para que a gente possa internalizar esses estudos em nossos corações e colocar em prática diária, envolvendo a sociedade, a família, envolvendo nossa relação com o eu, para que a gente possa internalizar isso e colocarmos em prática diária e contribuir para a regeneração desse planeta. Envolve aos frequentadores dessa instituição, a comunidade que abriga a nossa instituição, envolve a nossa cidade, nosso país, nosso mundo, e também emanando vibrações às almas afins e espíritos amigos, aqueles que estão passando por tormentos, por dificuldades, que as nossas vibrações possam ser fontes de ânimo para que possam prosseguir rumo ao seu objetivo e sua trajetória. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade de servir e a oportunidade de cada vez mais refletir diante da palavra consoladora e que possamos multiplicar essas palavras àquelas pessoas que tanto precisam. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nós vamos despedindo ao pessoal do Facebook, do YouTube, e quem desejar